Olá! Já parou para pensar em como a gente consegue organizar milhares e milhares de anos de acontecimentos? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Como nós damos algum sentido para essa jornada imensa da humanidade através do tempo? Pois é, a pergunta não é pequena, né? Tentar organizar tudo que já aconteceu numa narrativa que faça sentido. Esse é, sem dúvida, o grande desafio de quem estuda história. Olha, essa analogia é perfeita. Imagina só essa cena. Uma caixa cheia de fotos antigas da família, tudo fora de ordem. Para contar a história da sua família, o primeiro passo seria organizar tudo. A história da humanidade é basicamente essa mesma caixa de fotos, só que numa escala, bem, muito, muito maior. Para a gente conseguir organizar essa jornada, vamos seguir alguns passos. Primeiro, vamos tentar entender o que é o próprio tempo. Depois, a gente vê como o passado é organizado, o que o transforma, quais são as armadilhas que a gente tem que evitar e, no final, como usar tudo isso para pensar de um jeito mais crítico. Bom, para começar, a gente precisa entender uma coisa que é fundamental. O jeito que a gente mede o tempo não é algo natural. Na verdade, é uma grande invenção humana. Olha só que interessante essa distinção. De um lado, a gente tem o tempo da natureza, que é cíclico, que segue as estações, a lua, algo que todos os seres vivos percebem. Do outro lado, tem o tempo cronológico, que é linear, que a gente inventou com horas, dias e anos para poder medir e organizar a vida. Então, o ponto principal é esse, sabe? O tempo cronológico, com seus segundos, minutos, horas, é uma ferramenta. É um sistema que nós desenvolvemos. Ele não é o tempo em si, mas uma forma que a gente criou para poder entendê-lo e lidar com ele. Isso aqui mostra de um jeito incrível como até a contagem dos anos é uma construção cultural. Enquanto a gente usa o calendário gregoriano e está num certo ano, para os judeus ou para os muçulmanos, a contagem é completamente outra, porque os marcos históricos deles são diferentes. E tem mais, povos como Estupa e Guarani, por exemplo, se guiavam por ciclos da natureza, como o aparecimento de um grupo de estrelas no céu. Certo. Agora que a gente já entendeu que existem formas diferentes de medir o tempo, vamos ver como os historiadores usam essa medida para organizar o passado. E aqui a gente entra numa ideia central, o tempo histórico. Ele é bem diferente do cronológico. Pensa nele não como o tic-tac de um relógio, mas como as grandes ondas de mudança, sabe? Aqueles momentos que realmente redefinem uma sociedade. E a principal ferramenta para mapear esse tempo histórico é a tal da periodização. É como se a gente pegasse um livro enorme e dividisse ele em capítulos, para a leitura fazer mais sentido. Cada idade dessas é como um grande capítulo da história da humanidade. Essa aqui é a divisão mais famosa, aquela que a gente geralmente aprende na escola. Percebe que cada passagem de uma idade para outra é marcada por um evento de grande ruptura? Um acontecimento que sinaliza o começo de uma nova era? Tipo a invenção da escrita ou a Revolução Francesa. Mas o que acontece dentro desses grandes períodos? Para analisar isso, os historiadores usam dois conceitos que são fundamentais: as mudanças, ou rupturas, e as permanências, ou continuidades. Esse quadro aqui deixa a ideia bem clara, né? As rupturas são aqueles eventos que transformam tudo, como a Revolução Industrial, que mudou completamente o jeito de viver. Já as permanências são aquelas estruturas que resistem ao tempo, como a importância da agricultura ou das religiões. Elas podem até se adaptar, mas continuam ali, presentes. Entender essa dança entre o que muda e o que fica é o coração da análise histórica. Só que, claro, essas ferramentas para organizar o tempo, elas precisam ser usadas com muito cuidado, porque elas podem esconder algumas armadilhas bem perigosas para o nosso entendimento. A principal crítica que se faz a essa periodização tradicional é o seu claro eurocentrismo. Ou seja, ela foi toda constituída com base na história da Europa, como se a Europa fosse o centro do mundo. Essa pergunta aqui é provocadora e essencial. Vamos pensar um pouco. Para um povo indígena que vivia aqui nas Américas, a queda de Roma lá na Europa significou absolutamente nada. O evento que foi uma ruptura de verdade para eles foi a chegada dos europeus séculos depois. Isso mostra como aquela linha do tempo tradicional é limitada. E aqui a gente chega num dos maiores pecados que se pode cometer na análise histórica: o anacronismo. É basicamente julgar ou analisar o passado com os óculos do presente. É tentar encaixar o passado nas nossas caixinhas de hoje. Olha só esse exemplo clássico. Parece uma formação simples, né? Mas ela tem um erro fundamental de tempo.
A questão toda é que o conceito de alemães, como um povo de uma nação unificada chamada Alemanha, simplesmente não existia no século XVII. Então, aplicar essa identidade a pessoas daquela época é colocar um conceito totalmente fora do seu tempo. E, nossa, existem muitos outros exemplos. Tentar encaixar figuras do Império Romano nos nossos conceitos de esquerda e direita, ou julgar um rei da Idade Média pelos padrões de direitos humanos que temos hoje, tudo isso são formas de anacronismo que acabam distorcendo completamente a nossa compreensão do passado. Então, beleza. Juntando todas essas peças, como é que a gente usa a história para pensar de um jeito mais crítico sobre o nosso próprio mundo? Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito clara na cabeça. História não é decorar data, é uma ciência de interpretação. O trabalho do historiador é quase como o de um detetive. Ele reúne as fontes, as pistas e constrói uma narrativa coerente sobre o que aconteceu e, mais importante ainda, por que aconteceu. Então, aqui a gente tem um resumo do nosso caminho até agora. Essas são as ferramentas básicas na caixa de qualquer historiador para analisar o tempo. Entender bem esses conceitos permite que a gente olhe para o passado e também para o presente de uma forma muito mais completa e sofisticada. E, para a gente fechar, fica essa reflexão. Se um historiador, daqui a 200 anos, olhasse para o nosso tempo, agora, o que ele veria? Será que a ascensão da internet seria considerada uma grande ruptura? Quais dos nossos costumes seriam vistos como permanências de séculos passados? Pensar sobre isso ajuda a gente a entender que nós também estamos, neste exato momento, fazendo história.